Num tempo em que números são muito importantes. Números de bilheteria, números de indicações aos prêmios Globo de Ouro, Oscar, números. Meryl Streep é imbatível. Ela tem 3 estatuetas, mas até hoje teve 21 indicações ao Oscar, considerando melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. De toda a carreira dela, de todos os filmes que ela fez, eu pensei aqui alguns, como eu falei, eu não sou especialista em cinema. Pensei aqui alguns que são de gosto de muitas pessoas, tiveram grande bilheteria, que são filmes mais pungentes e artísticos, não tiveram grande bilheteria, mas têm sua importância para a história do cinema. Meryl Streep, Enzo, roda a vinheta. Meryl Streep como atriz é sinal de boa atuação. Há alguns filmes que, por exemplo, Mamma Mia, o 1 e o 2. No 2 ela aparece só no finalzinho. Eu gosto do Mamma Mia por causa das músicas do ABBA. Não, eu não sou do tempo do ABBA, tá bom? Eu sou mais jovem. Mas, o ABBA é um clássico, né? Todo mundo, minhas irmãs ouviam, então eu conheço as músicas do ABBA. E o Mamma Mia vai ter a trilha sonora com as músicas do ABBA, que era um grupo importante. Depois, nessa classificação, veja, não estou falando de Beatles, Rolling Stones e outras bandas. Nessa classificação do ABBA, o Bee Gees tem a mesma sonoridade de voz e tal. Então, o filme Mamma Mia, o enredo é bobinho, é bem bobinho. Embora tenha 3 amigas lá que têm uma amizade sensacional, assim, de vida inteira. Mas a trilha sonora é muito legal. Então ela tem alguns filmes assim. Mas ela tem outros, como A Dama de Ferro, no qual ela venceu o Oscar, que ela faz a interpretação da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra britânica por 2 mandatos, né? Por 2 vezes, que passou pela Guerra das Malvinas, foi a primeira mulher a ocupar o cargo, foi respeitadíssima. E a história do filme vai contar todo o processo político até a demência. Quando a Margaret Thatcher morreu, ela estava muito doente. Então você pensa, né? Uma cabeça tão sensacional passando por um processo que você não consegue evitar de uma doença degenerativa. A atuação da Meryl Streep, esse filme é de 2011, foi primorosa. Tá? Então, ela tem, foi o que eu falei, ela tem filmes que são legais, é gostoso de assistir, né? É entretenimento. E tem filmes que são sensacionais, a atuação dela é ótima. Então vamos lá, não é um top 5, tá? Vou fazer cronologicamente conforme eu fui pensando. O primeiro filme, Kramer vs. Kramer. Ela foi coadjuvante, o Dustin Hoffman foi o ator principal. O filme é de 79. A história é de um casal, o marido só se preocupa em trabalhar e ganhar dinheiro. Ela, 79, pensa no momento da mulher, procurando o seu espaço, o seu lugar, e eles têm um filho. Quando ela percebe que se ela não procurar sair dessa relação para ter o seu momento, isso não vai acontecer, ela vai embora e larga a criança com o pai. Então a história, ela é muito mais sobre essa relação do filho com o pai e do filho sentindo falta dela e tal. Ela não é uma pessoa má, horrível, que abandonou o filho. Ela é uma mulher que está vivendo uma crise nesse momento feminino, em 79. Então ela vai fazer essa opção. Tá? O filme é bem legal mesmo.
hoje, mesmo com toda a mudança e o avanço do pensamento feminino, eu não gosto muito de ficar taxando feminista e tal, da mulher mesmo. A mulher que quer ficar em casa trabalhando em casa, a mulher que quer ficar quer ir pra rua trabalhar do jeito que ela quer trabalhar, as pessoas têm opções, mas por muito tempo não tiveram. Então, embora haja toda essa mudança, ainda tem gente que sofre como ela sofreu. Por exemplo, ela, personagem, eu digo, as situações em que a mulher sai de licença maternidade e para voltar. E há outras situações em que a mulher sai de licença maternidade e não aguenta. Por quê? Porque criança dá trabalho. Eu fui abençoada por Deus, eu não perdi uma noite de sono. O Enzo nunca teve uma dor de barriga. Sabe? Então, assim, obrigada, filho, você colaborou, não vou aumentar sua mesada por isso. Mas, assim, tem criança que chora 6 horas sem parar e você não sabe por quê. Eu ouvi uma vez um pediatra falando isso no programa de televisão. A criança chora porque ela chora. Você vai lá, confere tudo na criança, né? Pega o manual lá. A criança não vem com manual, não é igual o manual do carro, mas pega lá o que todo mundo falou, sua mãe, sua tia, sua avó te ensinou. Você confere na criança, a criança tá chorando e tá tudo bem, tá alimentada, tá limpa, tá? E a criança chora. Então, essa coisa da maternidade foi muito questionada na época desse filme, mas ainda é questionada hoje. Tá? Eu sempre trabalhei bastante, porque eu sempre gostei de trabalhar muito. E sempre gostei muito de trabalhar. É bom para você usar na sua redação. Eu ouvi de uma tia, nossa, até que você deu uma boa mãe. Hã? Sim. Então, percebe? Hoje você ainda tem isso. O Enzo tá com 18 anos. Eu escutei isso, ele era bebê. Mas sabe, hoje você ainda tem esse tipo. Imagine nesse filme, essa história, em 1979. Então, um filme muito bom, muito bom. Trata, as mulheres têm essa identificação ou não, ou criticam essa questão do comportamento da personagem, mas também tem esse lado de ver o pai tentando. Sabe, o pai que ficou pai solteiro. E a gente tem um monte por aí hoje também, tá? Filme atual, muito atual. Outro filme, nossa, foi um susto, mas ele é todo dolorido, que é A Escolha de Sofia. A Escolha de Sofia é de 1982. Todos esses filmes são baseados em romances, tá? Depois, quando não for, eu aviso. Então, A Escolha de Sofia vai contar a história da Sofia, uma polonesa, né, ali nos anos 60, vivendo nos Estados Unidos com o Nathan. Quem é o Nathan? O Nathan é um rapaz excêntrico, um rapaz meio artista, um rapaz que gosta de fazer piqueniques no lago de uma hora para outra, um rapaz que chega muito bravo em casa e briga com ela de uma hora para outra. E há um jovem escritor que passa a conviver com eles e não é um trisal, não é isso. Embora ele se encante pela Sofia. A Sofia é polonesa, branquinha, loira, linda, parece uma boneca de porcelana. E trata o Nathan com um desvelo amoroso enorme. E o desejo desse jovem rapaz por ela é, na verdade, porque ele é mais jovem. Tá? Então, assim, a gente percebe a coisa do rapaz olhando para a mulher madura, quer ser escritor, cheio de sonhos. Então a ideia não é formar um trisal, não é isso. Tá? Mas eles, assim, se assustam um pouco com as brigas e as festas e a champanhe e a sarjeta, a oscilação que acontece entre o casal. Numa determinada situação, o Nathan vai dar uma sumida e a Sofia vai passar uma noite conversando muito com esse rapaz. E aí ela vai contar para ele sobre coisas que ela passou no campo de concentração. Ela teve a sorte de, não sendo alemã, sendo polonesa, os alemães, os nazistas, eles tinham nojo das alemães, né?
pior ainda se fossem alemães judias. E eles viam nas polonesas um objeto de desejo. Então ela vai passar por assédio, várias coisas vão aparecer no filme. Mas a escolha que ela tem que fazer é no tocante a filhos. Aí você fala, ela tinha filhos? Não aparece isso. Num dado momento a gente vai descobrir que sim. E aí, gente, eu juro que eu fiquei até... Eu assisti esse filme, eu não tinha assistido, assisti em janeiro. Quando eu tava fazendo esse roteiro, foi que eu me apercebi de algumas coisas com relação a essa escolha. Então A Escolha de Sofia é um filme que fica com você. Ele fica na sua vida. Ele aparece com algumas explicações e respostas quando você menos espera. Um filmaço. Se não me engano, ele foi Oscar também, tá? Então, tem que assistir. Terceiro, ganhou Oscar. O Robert Redford era novinho, como ele estava lindo nesse filme. Entre Dois Amores. Eu comentei... Não tá aqui. Não tá aqui, deve estar em Nárnia o livro. Eu comentei sobre esse filme quando eu falei de um livro da Karen Blixen, uma dinamarquesa, A Fazenda Africana. Entre Dois Amores se passa, é a história mesmo da Karen, ela é a protagonista, o papel da Meryl Streep, indo para a África, um casamento meio arranjado, isso aí tá lá no começo do século XX, mas ela era a poderosa, ela tinha herança, ela vivia sozinha e tal. E aí lá na África ela vai tocar uma fazenda de café, dá tudo errado com relação a isso. Então você vai vendo só as perdas e ela dando cabeçada. Mas o relacionamento amoroso que ela tem com um europeu que ela conhece lá é uma coisa muito encantadora, muito envolvente quando a gente assiste e muito triste também. Tá? Então, Entre Dois Amores, eu costumo dizer, né, fotografia bonita. Quando você vê alguns filmes em casa, hoje a gente tem TVs com telas grandes e alta definição, né? Mas antes, por exemplo, quando você tá vendo na sua cama, no iPad, ou no celular, ou no computador, sei lá, tem filme que é pra ser visto na tela grande. Você vai ver uma fazenda na África, imagina os animais, imagina a savana aparecendo, que coisa maravilhosa. Então, esse é mais um filme de tela grande. E aí a gente entende por que a premiação de fotografia tinha que acontecer, sem dúvida nenhuma. É um filme muito bonito, bom, vale a pena, a história é bonita, o livro é gostoso de ler também. Então, não perca. Depois, mais um daquele que o vizinho foi bater na porta para ver se eu tava viva, ou se eu ia sobreviver ao filme. As Pontes de Madison. Sem dúvida nenhuma, esse foi o filme que quando eu assisti, durante o filme, gente, foi o filme no qual eu mais chorei na minha vida. As Pontes de Madison conta a história o nome dela é Francesca, se não me engano, isso mesmo, Francesca, que é uma senhora, imagina assim, isso anos 70 mais ou menos, uma senhora casada, vive em Madison, mãe de 2 filhos, tá? De um casal de filhos, tem aquela vida de amor com o marido, tá? Na fazenda, mas assim, ela cuida só da casa, né? Quem vai pra fazenda, pros roçados é o marido, tem empregados e tal. E aí o marido vai fazer uma viagem com os filhos, né? Com o filho e a filha. Ela fica sozinha. E um fotógrafo da National Geographic, nesse caso, quem faz deixa eu ver, só ver aqui quem faz o papel. É o Clint Eastwood. Não, o diretor é o Clint Eastwood. Não lembro se é ele que faz o papel ou se é o Robert Redford de novo, porque ela tem uma parceria bem constante com esses dois. Vai aparecer e vai pedir água. E ela vai viver um romance tórrido em 3 dias. E ela tem a opção de ir embora. Os filhos dela são grandes. Ela tem a opção de ir embora. A cena da escolha é uma cena que acontece em um semáforo.
ela tem o homem que ela ama esperando e o homem com quem ela se casou. Que não é um casamento já xoxo, desgastado e tal. Mas a quem ela fez uma promessa do lado dela. Meu, que nervo que tá. Que coisa. E a gente vai saber toda essa história porque ela vai escrever, né? Ela vai depois, o jeito dela purgar não como pecado, mas a dor, escrevendo. E quando ela morre, os filhos vão ler esses diários. Gente, a coisa, nossa, ai, que história. Bem, esse é o filme eu não vou dizer que é o filme da minha vida, mas foi o filme que mais mexeu comigo. Toda vez que eu assisto eu choro muito e choro assim por muito tempo. Não é um filme que eu choro no final, porque o filme é emocionante, né? Como que é aquele filme bem recente, O Que Eu Era Antes de Você. Vai aparecer aqui a capinha certa. Eu chorei bastante no filme, mas no final, porque me emocionou e tal. Esse filme não, esse filme quase até emagreci, me estatelei. Então, vale muito a pena. Também fotografia linda. O cara tá fotografando isso, as pontes de Madison. E há momentos em que ele tira fotos dela, né? E imagina então uma mulher casada já há muito tempo, os filhos adultos, não quê, e tal, se sentindo sensual, mais mulher, e não uma coisa que fazia parte ali da decoração da casa ou do trabalho da cozinha, né? O filme é muito bonito, muito bonito.